Queridos, bom dia para todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Hoje nós vamos falar sobre o tema Cristo Nossa Vida. E eu vou utilizar um livro que ele é vendido pela Editora dos Missionários, e o nome do livro é A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895. Nós vamos falar sobre o fato de que o que era estar em Cristo, de fato, o que é Cristo ser a nossa vida, de fato, na prática, né? Então, que Deus nos abençoe e que nós agora, né, venhamos a compreender. Vou compartilhar aqui com vocês os slides para a gente poder já dar início. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Pronto. Então, vamos iniciar vendo nossa Bíblia aqui no livro de Hebreus. Vamos abrir o livro de Hebreus aqui, que nós vamos analisar aqui alguns textos de Hebreus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui no capítulo 1, nós vemos o contraste entre Cristo e os anjos, né? Então, nós vamos ver aqui no livro de Hebreus, Cristo como sendo o homem, né? No capítulo 1, ao ser feita a correlação entre Cristo e os anjos, aqui mostra que Cristo é superior aos anjos. Então, por isso que no verso 4 fala: Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Cristo é o Senhor dos anjos, de fato. Ele é o Criador dos anjos, né? Agora nós vamos ver no capítulo 2, mas eu quero ler com vocês aqui, os slides já devem estar aparecendo aí para vocês, né? Em 1895, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, diz assim: No primeiro capítulo, como vimos, é mostrado o contraste entre Cristo e os anjos, com Cristo acima dos anjos como Deus. No segundo capítulo, o contraste é entre Cristo e os anjos, com Cristo abaixo dos anjos. Deus não colocou em sujeição aos anjos o mundo vindouro do qual estamos falando. Ele o colocou em sujeição ao homem, e Cristo é o homem. E aí ele continua dizendo: No segundo capítulo de Filipenses, temos Cristo nas duas formas, a forma de Deus e a forma de homem. Em Hebreus, no primeiro e segundo capítulo, temos Cristo nas duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza de homem. Então, olha que coisa interessante. Filipenses vai nos mostrar as duas formas, né, de Cristo, a forma de Deus e a forma de homem. Já em Hebreus, não. Hebreus é diferente. Em Hebreus, ele vai falar da natureza. Então, você vai ter a natureza de Deus em Cristo e a natureza do homem em Cristo também. Aí ela diz: você pode ter algo com a forma de homem que não seria da natureza de homem. Você pode ter um pedaço de pedra com a forma de homem, mas não é a natureza do homem. Jesus Cristo assumiu a forma de homem, isso é verdade. E ele fez mais. Ele assumiu a natureza do homem. Agora, que tipo de carne é essa? Que tipo de carne apenas que é conhecida por este mundo? Apenas a mesma carne que você e eu temos. Este mundo não conhece nenhuma outra carne do homem e não conheceu outra desde que a necessidade da vinda de Cristo foi criada. Portanto, como este mundo conhece apenas tal carne como a nossa, como ela é agora, certamente é verdade que quando o Verbo se fez carne, ele foi feito tão carne quanto a nossa é. Não pode ser de outra forma. Havia algo que a lei não podia fazer, e isso Deus, enviando seu próprio filho, fez. Mas por que a lei não pôde fazer o que desejava e o que era necessário? Era fraca pela carne. O problema estava na carne. Foi isso que fez com que a lei falhasse em seu propósito em relação ao homem. Então Deus enviou Cristo para fazer o que a lei não podia fazer. Vamos ver isso em Romanos capítulo 8, queridos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, quando a gente vai entender, nós vamos atentar para
essa verdade tão gloriosa. Vamos ver juntos aqui. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Diz assim: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja que o que que aconteceu? Quando você olha para a lei de Deus, Ellen White fala que o homem, antes da queda, ele podia aperfeiçoar um caráter por si mesmo, né? Então, ele podia ter o seu caráter perfeito, né? Cada vez mais estudando ali e tudo. Só que depois que ele caiu, ele não conseguia mais fazer isso, né? A lei, ele não conseguia mais andar na lei. Ele agora estava debaixo da lei, ele agora estava transgredindo a lei e sendo condenado por ela. Só que a carne humana, né? Agora a carne do pecado é uma carne que não consegue se elevar acima da lei. Então ela está submissa à transgressão. Então por isso que quando a Bíblia fala que a lei estava enferma pela carne, não tinha problema na lei. A lei de Deus é eterna. A Bíblia fala isso. Só que a carne não conseguia mais viver a lei. Então nesse sentido, a lei ficava enferma pela carne. Não porque o problema estivesse na lei em si, mas a carne tinha problema. Então ela não conseguia de fato, né, viver a lei. Então, o que é que Deus fez? Deus enviou o seu filho nessa carne que nós temos. Para quê? Porque como o problema estava na carne, Cristo veio e nessa carne que nós temos, ele demonstrou uma vida perfeita, uma vida de obediência perfeita. E aí, nesta carne que nós temos, ele condenou o pecado. Por que que ele condenou o pecado? Ao viver sem transgredir nenhum dos mandamentos, Cristo então condena esse pecado. Então, quando Cristo veio, para que ele fez isso? Verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Como assim? Quando ele veio com essa carne que eu e você temos, a Bíblia fala em Hebreus 5 que ele veio para aprender a obediência. Por que que ele veio aprender a obediência? Porque Cristo, ele sempre foi Deus, um com o Pai. Mas quando ele teve que vir para a terra, Jesus não sabia o que era ser tentado, porque a Bíblia fala em Tiago 1,13 que Deus não pode ser tentado. Então, ser tentado para Deus ali, né, para Cristo, era algo novo. Por isso que a Bíblia fala que ele teria que aprender a obediência pelaquilo que padeceu. Então, ele teve que vir para essa terra e ser tentado, como nós somos tentados, para aprender o que é ser tentado e vencer as tentações, para que para que a justiça da lei agora se cumpra em nós. Justiça significa obediência. Então, ou seja, Cristo foi obediente a tudo para que agora, quando viesse a habitar em nós, ele pudesse também, agora no nosso corpo, né, na nossa vida, ele vencer em nós, ou seja, a justiça da lei, ou seja, a obediência perfeita e completa, se cumprisse em nós, porque nós não conseguíamos viver a lei, nós não conseguíamos de fato guardar todos os mandamentos. Mas Cristo, quando ele veio, a lei que estava enferma pela carne, Cristo agora venceu a carne. Por isso que em João 17 fala que ele tem poder sobre toda a carne, e agora, ao habitar no ser humano que aceita ele, ele pode trazer essa justiça, essa obediência, de forma que a pessoa é perdoada, e ela também agora, com Cristo habitando nela, ela passa a ser obediente a todos os mandamentos. Então aquela enfermidade que tinha na carne é removida. E agora a pessoa passa a viver em obediência a todos os mandamentos. Percebe? Então, vamos ver isso aqui agora, ó, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 18 e 19. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, olha só, quando Adão pecou, nós não estávamos lá. Nós não estávamos tendo uma participação direta ali no que Adão fez. Mas nós sofremos as consequências. Nós nascemos com a natureza tendente ao pecado. Então, quando nós nascemos com essa natureza, essa fraqueza da natureza, fatalmente a gente acabaria pecando, né? Porque essa natureza é muito fraca. Mas o que Cristo fez? Ele veio exatamente com essa natureza fraca e venceu. Ele fez algo que é extraordinário. Ele recebeu essa fraqueza do homem, venceu
essa fraqueza, venceu todas as tentações. E aí o que que ele fez? A Bíblia fala que, como pela desobediência de Adão muitos foram feitos pecadores, pela obediência de Cristo muitos serão feitos justos. Então é pela obediência de Cristo que nós somos feitos justos. Isso aqui, queridos, é tão importante por quê? Porque muitos de nós, a gente não consegue, de fato, acreditar que Deus nos aceita, a gente não consegue, de fato, acreditar, a gente vive em condenação, com medo do tempo de angústia, com medo de tanta coisa, por quê? Porque a gente pensa que a justiça, as vestes brancas vão ser dadas para nós quando eu estiver fazendo perfeitamente a reforma de saúde, quando eu estiver fazendo perfeitamente aqui tudo que eu vivo, com tudo que eu conheço como adventista, aí depois que eu estiver vivendo tudo, aí sim eu posso ter minha consciência tranquila de que Deus me aceita, porque eu estou vivendo tudo que eu conheci. Não, queridos, não é verdade isso. Você pode ter hoje, você pode crer na obediência de Cristo. Então, muitas vezes nós invertemos o processo. A gente quer viver toda a luz para que aí então a gente tenha, né, paz no coração, para que aí a gente tenha. Não. Primeiro você recebe a justiça de Cristo de manhã cedo. A gente fala que a primeira coisa pela manhã é consagrai-vos a Deus pela manhã, porque a vida cristã, ela é um constante morrer do eu. E esse morrer tem que ser diário também. Então, cada dia você precisa receber a justiça de Jesus, a obediência de Jesus, e aí você pode acreditar que, de fato, as vestes são dadas a você. Não é você que tece as vestes, você recebe as vestes de Cristo, e então todas as coisas serão acrescentadas. Então, aí sim, uma reforma de saúde, uma reforma do vestuário, enfim, qualquer outra coisa, que isso é justiça prática, ou seja, é obediência a Deus, de fato, isso vai ser visto na sua vida. Então, Cristo, ele morreu, Cristo, ele viveu nessa terra aqui, ele venceu, recebeu essa natureza minha e sua, para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E a justiça da lei significa obediência. Então, antes disso, é pela obediência dele que a justiça da lei, ou seja, a obediência a Deus, tudo que Deus pede, vai se cumprir em mim. Mas é por minha causa? É porque eu estou ali fazendo de tudo para fazer o que é certo? Não. É porque Cristo, a obediência de Cristo está sendo vista, está sendo dada a mim. E como é que eu recebo isso na prática? Vamos ver isso aqui em Efésios capítulo 3. Vamos ver isso aqui rapidinho. Efésios, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim, ó, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, olha só, vamos parar nesse ponto. Veja que Paulo está orando pelos Efésios, uma oração que Ellen White fala que é possível de ser respondida, claro. Que ele diz, ó, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Primeiro, ele pede para que o Espírito Santo entre em nós. E depois que o Espírito Santo entra, ele fala, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Cristo vem habitar em nosso coração pela fé. E se ele vem habitar em nosso coração pela fé, aquilo que ele é, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo fala assim, ele não tem como vir habitar em nós sem trazer a mente dele. Então, quando a mente de Cristo vem habitar no coração do ser humano, esse ser humano, ele tem completamente uma mudança de vida. Esse ser humano agora, ele passa a ser uma nova criatura, uma nova criação. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu todas as tentações. E é isso que a gente vai ver agora, o que ele vai falar aqui, ó, que é uma das partes mais maravilhosas. Vamos ver aqui, ó. Olha o que ele vai dizer aqui no livro A Mensagem do Terceiro Anjo 95. Ó. Agora o versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus. Olha o que diz Hebreus 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa profissão de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, assim como nós, foi tentado em todas as coisas. Agora, olha só que coisa. Ele vai dizer o seguinte: ele não poderia ter sido tentado em todas as coisas como eu sou, se desde o início ele não fosse em todas as coisas como eu sou. Portanto, era necessário que ele fosse feito em todas as coisas como eu, se ele vai me ajudar onde eu preciso de ajuda. Eu sei que é exatamente ali onde eu preciso. E ó, eu sei que é exatamente ali onde eu consigo. Graças ao Senhor,
É ali que Cristo está, é ali que está a minha ajuda. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Dois negativos aí. Não temos um sumo sacerdote que não possa ser compadecido. Então, o que temos no lado afirmativo? Temos um sumo sacerdote que pode ser tocado com o sentimento das nossas enfermidades, minhas enfermidades, suas enfermidades, nossas enfermidades. Ele sente as minhas enfermidades? Sim. Ele sente as suas enfermidades? Sim. O que é uma enfermidade? Fraqueza, hesitação, fraqueza. Isso é expressivo o suficiente. Aí ele diz: nós temos muitas delas. Todos nós temos muitas delas. Sentimos as nossas fraquezas. Graças ao Senhor, há alguém que também as sente. Sim, não apenas as sente, mas é tocado com o sentimento delas. Há mais na palavra tocado do que simplesmente ser alcançado com o sentimento das nossas fraquezas e sentir como nós sentimos. Ele sente como nós sentimos, isso é verdade. Mas além disso, ele é tocado, ou seja, ele é eternamente afetado. Sua simpatia é despertada. Ele é tocado pela ternura e afetado pela simpatia. E ele nos ajuda. Isso é o que é dito nas palavras tocado com o sentimento de nossas enfermidades. Graças ao Senhor por um Salvador assim. Então, olha o que ele está dizendo, queridos. São duas questões. Primeiro, Jesus, quando ele tomou nossa natureza, ele sabe exatamente o que se passa em nós. Porque ele não só recebeu a natureza humana, mas para ser meu Salvador, isso é um mistério maravilhoso. Para me salvar, Jesus tinha que receber as minhas tentações. Jesus tinha que viver a minha vida de fato. Por isso que tem uma tradução de Hebreus capítulo 7 que fala assim, né? Hebreus 7:26, que fala assim: tal sumo sacerdote tornou-se nós. Então não é que ele se tornou como um de nós somente. Ele se tornou um de nós, ou seja, ele se tornou cada pessoa que ele veio salvar. Ele tinha que entrar de alguma forma na experiência de cada indivíduo que ele deveria salvar. E isso é um mistério gigantesco. Mas nós podemos efetivamente entender que Jesus Cristo, ele entrou em nossa experiência individual. Ele foi tentado como sendo eu verdadeiramente. Porque se não fosse assim, quando ele fosse imputar a justiça para mim, ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque a lei de Deus, ela exige obediência perfeita. E a Bíblia fala que a obediência do justo fica sobre ele. Então a única forma de Jesus poder passar a obediência dele para mim é se ele se tornasse eu e vivesse perfeitamente a minha vida. Porque a lei não permite troca de justiça. A lei não permite que, assim como a iniquidade também não, porque a Bíblia fala assim, ó, a iniquidade do pai ficará sobre ele, não passará sobre o filho. O filho não levará a iniquidade do pai. Então, iniquidade não se leva de um do outro e nem também justiça não se leva de um do outro. Então, a única forma de Jesus ter tomado nossa transgressão é se ele verdadeiramente se tornasse nós. E para passar a justiça dele para nós, também só se ele se tornasse um de nós e nós. Então, quando Jesus foi tentado ali nos evangelhos, ele foi sendo tentado, olhe para Cristo ali sendo tentado, sendo você, ou seja, sendo eu também. Então, ele tinha que verdadeiramente sentir o que nós sentimos. Por exemplo, quando ele tomou aquele tapa no rosto do sacerdote, ou do soldado, ali não era somente a natureza dele que estava nele. Lembre-se que ali era eu e você que estávamos nele, e ele teve que vencer as nossas fraquezas. Percebe? Então, se você olhar a árvore genealógica de Jesus, ele já tinha, assim, né, todo um contexto ali bem terrível. Mas agora imagine o fato de que quando ele tomou aquele tapa no rosto, ele tinha que vencer não só a natureza humana que estava nele, mas toda a natureza humana de todos os seres humanos a quem ele veio salvar pesava sobre ele naquele momento. Então, ele tinha que vencer e ele venceu. Então, quando ele venceu, aquela vitória dele é minha, porque ele venceu sendo eu. Por isso que ele fala assim, ó, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você não entende que aquela vitória dele era sua, porque ele estava vencendo as suas tentações, aí você vai pensar, bom, como é que eu vou me alegrar, Senhor? Porque o Senhor disse que o Senhor venceu o mundo, mas eu também tenho que vencer. Mas quando você entende que a sua vitória já está nele, você entende que diariamente, então, para que isso seja desdobrado na sua vida, você precisa dessa conexão total com ele. Porque sua vitória já existe antes mesmo da tentação vir. Percebe? Então,
quando a gente vê isso, e a Bíblia fala que ele é tocado pelo sentimento das nossas enfermidades, ele está explicando aqui, né, na mensagem do terceiro anjo, que Jesus, ele não só sente como a gente sente. Por exemplo, Leonardo fala que até quando a gente fica doente, né, ele sente a doença também. Ele é afetado pela doença, mesmo estando no santuário, mas ele sente a dor junto conosco. Então, quando você ora, você não está orando para um Deus que, tipo assim, eu estou vendo sua dificuldade, eu vou prover para você, porque. Não, você está orando para um Deus que ele está sentindo junto com você o que você está sentindo. E não só sentir, mas quando você ora, ele é tocado, ou seja, ele é movido por esse sentimento. Então isso significa que Jesus não só ouve e sente alguma coisa por você, ele se move quando ele ouve. Percebe? Então a simpatia desperta e ele vem logo para poder ajudar. É isso que a Bíblia está dizendo, que ele é tocado pelo sentimento das nossas enfermidades, porque ele viveu ele teve essa vivência. A nossa vida estava nele. Então, olha só, vamos continuar. Mas eu digo novamente, ele não poderia ser tentado em todas as coisas como eu sou, a menos que ele fosse em todas as coisas como eu sou desde o início. Pare para pensar, queridos, vamos fazer uma reflexão. Para que um ser humano seja tentado de fato, né, nós precisamos ser o que a Bíblia diz. Nós temos como ser tentado em todas as coisas? Não. Cada ser humano não tem como ser tentado em todas as coisas. Por quê? Porque, por exemplo, vamos parar para pensar. Uma pessoa que nasce em um contexto de vida em que ela nunca tomou café, por exemplo, e outra pessoa que nasce em um contexto de vida que toda a família dela vem de uma linhagem que toma café e ela cresceu tomando café e ela ama café, um exemplo. Se você pegar essas duas pessoas, elas não têm como ser tentadas da mesma forma. Porque a pessoa que nunca tomou café, né, e não tem contexto de café e até não gosta nem do cheiro do café, ela não vai ser tentada a tomar café, porque para ser tentada tem que ter o quê? Uma atração. A Bíblia fala sobre isso, né? Isso é tentação, mas isso não é pecado. Ser atraído por algo não é pecado. Tentação não é pecado, ele vai fala isso. Então, essa primeira pessoa aqui não vai ser tentada da mesma forma que a outra. São coisas diferentes. Então veja que é impossível para qualquer ser humano que habita na face da terra ser tentado em todos os pontos, porque isso significa que a pessoa teria que ser atraída por todas as coisas em tudo. E isso é impossível, porque cada pessoa tem um contexto diferente. Mas como é que a Bíblia então pode afirmar que Jesus foi tentado em todas as coisas? Só tinha uma forma. Porque ele, enquanto ser humano, olha que coisa maravilhosa isso. Enquanto ser humano único, ele não tinha como ser tentado em tudo. Por quê? Porque, como ser humano, Jesus não ia ser, né, atraído por tudo que existe. Não tinha como. A única maneira de Jesus ser tentado em todas as coisas é se ele estivesse recebendo nele as fraquezas de todas as pessoas. Olha que surreal isso. Essa era a única maneira. Aí então, quando Satanás colocasse diante dele várias situações, ele seria tentado. Por quê? Porque ele não carregava sobre si somente ele. Ele carregava sobre si o Ivan, ele carregava sobre si cada um de nós. Então as fraquezas nossas foram imputadas a ele de forma que ele era tentado segundo a minha fraqueza. E ele tinha que vencer a minha fraqueza. Percebe? E quando ele venceu cada fraqueza, nós podemos dizer: minha fraqueza está vencida. Eu não sou mais escravo disso aqui, porque Jesus já tomou sobre si isso aqui, ó, exatamente meu, e venceu. E agora em Cristo minha vitória já é dada. Eu já tenho vida, porque ele venceu. Percebe? Por isso que ele diz agora aqui, ó, ele não poderia sentir como eu sinto, a menos que ele esteja onde eu estou e como eu estou. Em outras palavras, ele não poderia ser tentado em todas as coisas como eu sou e sentir como eu sinto, a menos que ele fosse exatamente eu novamente. A palavra de Deus diz: em todas as coisas, assim como nós somos. Vamos estudar isso mais a fundo. Existem coisas que irão tentá-lo fortemente, que irão pesar muito em você, mas que para mim são como uma brisa suave em um dia de verão. Algo pode pesar em mim intensamente, até mesmo me derrubar, mas não afetaria você de forma alguma. O que fortemente tenta um, pode não afetar o outro. Portanto, para me ajudar, Jesus precisa estar onde ele possa sentir o que eu sinto e ser tentado em todos os pontos em que eu poderia ser tentado com qualquer poder. Mas como as coisas que me tentam podem não afetar você de forma alguma, e as coisas que afetam você podem não me afetar, Cristo precisa estar onde você e eu estamos, a fim de enfrentar todas as tentações de ambos. Ele precisa sentir todas aquelas que você enfrenta e que não me afetam, e também todas aquelas que eu enfrento e que não afetam você. Ele precisa ocupar o lugar de ambos nós. Isso é assim.
Então, ao outro homem, existem coisas que o tentam até sua derrocada, que não afetam nem você nem a mim. Então, Jesus teve que assumir todos os sentimentos e a natureza de mim mesmo, de você mesmo e também do outro homem, para que pudesse ser tentado em todos os pontos como eu sou, e em todos os pontos como você é, e em todos os pontos como o outro homem é. Mas quando você, eu e o outro homem somos incluídos nele, o quanto isso abrange? E isso engloba toda a raça humana. E essa é exatamente a verdade. Cristo estava no lugar e tinha a natureza de toda a raça humana, e nele se encontram todas as fraquezas da humanidade, para que cada pessoa na terra que possa ser tentada encontre em Jesus Cristo o poder contra a tentação. Para cada alma, há em Jesus Cristo a vitória contra toda a tentação e alívio do seu poder. Essa é a verdade. Deus seja louvado. Vamos olhar para isso de outro ângulo. Há alguém no mundo, Satanás, o Deus desse mundo, que está interessado em nos ver tentados o máximo possível. Mas ele não precisa gastar muito de seu tempo, nem muito de seu poder na tentação para nos fazer ceder. Aquele mesmo estava aqui, e ele estava particularmente interessado em fazer com que Jesus cedesse à tentação. Ele tentou Jesus em todos os pontos em que ele jamais teria que me tentar para me fazer pecar. E ele tentou em vão. Ele falhou completamente em fazer com que Jesus consentisse em pecar em qualquer ponto em que eu possa ser tentado. Ele também tentou Jesus em todos os pontos em que ele já tentou você ou poderia tentar você para fazê-lo pecar. E ele também falhou completamente nisso. Isso inclui você e eu. E Jesus venceu em todos os pontos, tanto para você quanto para mim. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. Olha só, em todos os pontos em que Satanás me tenta e que eu caio, Jesus pegou cada ponto desse, venceu para mim. Pronto, o Ivan, a vida do Ivan tá vencida. Mas não tem só o Ivan na Terra, tem milhões e milhões. Olha só, queridos, como isso é muito profundo. Aí foi para outra pessoa, cada ponto dessa pessoa teve que ser imputado a Jesus, a fraqueza dessa pessoa em específico, porque a fraqueza do Ivan não é a fraqueza do outro, e a fraqueza do outro não é a fraqueza do Ivan. E aí Jesus tomou sobre si a fraqueza do Ivan, venceu Satanás na minha fraqueza e disse: Ivan, sua vitória está pronta, está tudo pronto. Sua veste tecida para você, pensada em você, está pronta. Mas aquele irmão também precisa vencer. E eu vou vencer por ele. Então ele batalhou as batalhas daquela pessoa em específico e teceu as vestes perfeitamente para aquela pessoa. E disse: Olha, tá aqui suas vestes. Tá pronta. Eu já venci todas as suas tentações. Você não precisa ser escravo de mais nada. Porque tudo aquilo que tentava lhe escravizar, tentou me escravizar, mas eu quebrei todas as correntes e nenhuma delas me prendeu. E você também não precisa estar preso sobre elas. Porque eu venci por você. Percebe? Então, nós precisamos receber a vitória de Cristo. É receber diariamente, queridos, algo que já está pronto. Por isso que Ellen White fala que quando em 1888 essa mensagem foi dada por Jones e Wagner, por isso que ela fala que quem ia para aquelas palestras e ouvia essas coisas que nós estamos falando agora, ela diz que ouvia a mensagem que dizia: Vinde, porque tudo já está pronto. O caráter que vocês precisam para um tempo de angústia como nunca houve está pronto porque foi tecido por Jesus Cristo. A igreja adventista vai passar pelo tempo de angústia como nunca houve, mas Jesus já viveu todos os elementos que um adventista do sétimo dia vai viver no tempo de angústia. E ele diz: Olha, aconselho-te que de mim compres ouro. Eu já fui provado pelo fogo já, e eu fui aprovado, então eu estou dando para você isso. Sua vida já está em mim já. Então, me receba. Deixe eu habitar em você. Porque as suas tentações, eu já sei como vencê-las, eu já venci. E agora eu vou desdobrar essa vitória no seu dia a dia. Por isso que, quando você olha para a igreja adventista, você vê que essa igreja vai passar o quê? Vai ver a igreja e o Estado se unindo contra ela, né? Contra os adventistas. Mas Jesus já viu isso também. Jesus já viu a igreja e o Estado se unir contra ele. Ele viu os judeus se unirem a Roma, que Roma também que vai perseguir o povo de Deus nos últimos dias, mas ele já viu igreja e Estado se unirem contra ele. Qual era o ponto em questão que era a controvérsia ali com Jesus? O sábado, porque se você reparar, os fariseus começaram a querer matar Jesus porque ele transgredia o sábado. Você pode observar lá, tem um livretinho, se você não leu ainda, chamado A Fidelidade de Jesus na Guarda do Sábado, também desse mesmo autor aí, Jones, onde ele mostra os versos bíblicos mostrando que o fato dos fariseus quererem matar Jesus foi por causa do sábado. Então a controvérsia religiosa na época de Jesus foi o sábado também. E aí os judeus se uniram com Roma por causa disso e quiseram matar Jesus. Então Jesus já viu isso.
Tudo que a gente vai ver no tempo de angústia, Jesus já viu e ele já tomou todas as dificuldades de um adventista do sétimo dia. E ele já passou pela ansiedade, ele já passou. Ellen White chega dizendo desejado que no dia de semana ele teve uma depressão. Ele já chegou a esse ponto, queridos. Se é depressão, se é ansiedade, se é medo, desespero. Tem um texto que Ellen White fala que ele sentiu desespero no Getsemane. Por quê? Porque o pai se afastou. Então não há nada que ele não sentiu. Ele já sabe de tudo. Percebe? Então, mas ele teve que receber a ansiedade minha, a ansiedade sua, aquilo que me toca, aquilo que toca você, e ele teve que passar por tudo isso sendo vencedor. E ele venceu. Por isso que a Bíblia fala que é pela obediência dele que nós somos feitos justos, porque a obediência dele foi em cima das nossas fraquezas. E por isso que eu posso ser justo hoje. Por quê? Porque todas as minhas tentações já encontraram a derrota. Elas já foram derrotadas em Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. Esse é nosso Salvador. Ele diz, ó, mas quando ele tentou Jesus em todos os pontos em que ele tentou você e a mim e falhou, como ele falhou completamente, ele teve que tentá-lo ainda mais. Ele teve que tentá-lo em todos os pontos em que ele tentou outro homem para fazê-lo ceder. Satanás também fez isso e também falhou completamente. Satanás é o autor de toda a tentação e ele teve que tentar Jesus em todos os pontos em que ele já teve que tentar qualquer pessoa. Ele também teve que tentar Jesus em todos os pontos em que é possível para ele mesmo levantar uma tentação. E em todos eles, ele falhou o tempo todo, graças ao Senhor. Mais do que isso, Satanás não apenas teve que tentar Jesus em todos os pontos em que ele já teve que me tentar, mas ele teve que tentar Jesus com um poder muito maior do que jamais teve que exercer sobre mim. Ele nunca teve que se esforçar muito, nem usar muito do seu poder na tentação para me fazer ceder. Mas levando em consideração os mesmos pontos em que Satanás já me tentou e me fez pecar, ou que ele teria que tentar para me fazer pecar, ele teve que tentar Jesus nesses mesmos pontos com um poder muito maior do que ele fez para me fazer pecar. Ele teve que tentá-lo com todo o poder da tentação que ele possivelmente conhece. Isso é, o diabo, quero dizer. E falhou, graças ao Senhor. Portanto, em Cristo estou livre. Portanto, ele teve que tentar Jesus em todos os pontos em que qualquer ser humano poderia ser tentado, e falhou. Ele teve que tentar Jesus com todo o conhecimento que ele possui e toda a astúcia que ele conhece, e falhou. E ele teve que tentar Jesus com toda a sua força em cada ponto específico, e ainda assim, ele falhou. Então, há uma tripla, sim, uma completa falha do diabo por todos os lados. Na presença de Cristo, Satanás é absolutamente derrotado, e em Cristo somos vencedores sobre Satanás. Jesus disse: O príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem nada em mim. Em Cristo, então, escapamos dele. Em Cristo encontramos em Satanás um inimigo completamente derrotado e completamente exausto. Isso não significa que não temos mais lutas a travar, mas significa, e enfatizo com alegria, que em Cristo lutamos a luta da vitória. Fora de Cristo lutamos, mas é só derrota. Nele, nossa vitória é completa. Assim como em todas as coisas somos completos nele. Mas, ó, não esqueça a expressão, é nele. Vamos abrir aqui, queridos, Isaías capítulo 40, estamos já no final aqui. Olha só, essa mesma verdade que acabamos de ler no livro de Isaías, capítulo 40. Vamos ler aqui. Que texto fantástico, olha só. Vamos ler aqui Isaías capítulo 40. Essa é a mensagem do terceiro anjo, queridos. Ellen fala que essa mensagem vai iluminar a terra inteira com a sua glória. Vamos ver aqui. Isaías capítulo 40. Vamos ler juntos aqui. Diz assim, ó. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Verso 1, né? Verso 2 diz: Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha o que ele diz. Ele manda consolar Jerusalém, dizendo que a luta de Jerusalém acabou. Mas como assim a luta de Jerusalém acabou? Não é que a gente não tem mais lutas a travar aqui nessa terra, mas a milícia está acabada, ou seja, a gente estava lutando por nós mesmos e a gente vivia o tempo todo caindo, por isso que Jerusalém precisava ser consolada. Então, era a luta que a gente ficava ali lutando, 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 mas a gente sempre caía, sempre ficávamos ali, né, prostrados, tristes, abatidos e humilhados. Mas ele diz, ó, diga a Jerusalém que essa luta acabou, porque sua iniquidade está expiada. O que é que isso significa? A luta da derrota acabou. Você agora vai batalhar as batalhas do Senhor, que é a luta de vitória. Deus não conhece derrota.
Então por isso que ele fala, diga benignamente a Jerusalém, que a sua milícia é acabada. Percebe? Então, essa guerra que a gente vivia com a lei de Deus acabou. A luta de estar sempre tentando e sempre caindo, acabou. Porque agora em Cristo Jesus ele diz, olha, agora o diabo está vencido. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, verso 29. Ele fala assim, ó, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Então, aqui Jesus falou isso quando estavam dizendo que ele estava fazendo as coisas por Beuzebu. Ele falou, não, como é que o homem vai entrar na casa do outro sem primeiro manietar o valente? Jesus está dizendo assim, não, eu não sou de Beuzebu, não. Eu desci na casa do valente e manietei ele, louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo, ó, Satanás é valente, mas ele encontrou alguém mais valente do que ele. Deus seja louvado. E Jesus manietou o valente. Então, quando nós estamos em Cristo, diariamente tendo essa comunhão com Jesus, se entregando a Jesus e cada vez mais fortemente com o Senhor Jesus, Jesus manietou o valente. A gente vai experimentar que Satanás não vai ter poder mais sobre a nossa vida. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa. Por isso que ele fala: diga a Jerusalém essas coisas. Consolai o meu povo com essas coisas. Nele temos mais do que vitória. Então, aí ele diz: ó, então, como Satanás esgotou todas as tentações que ele conhece, ou possivelmente pode conhecer, e esgotou todo o seu poder na tentação também, o que ele é? Na presença de Cristo, o que ele é? Impotente. E quando ele nos encontra em Cristo, e então tenta nos alcançar e nos atormentar, o que ele é? Impotente. Louve e magnifique o Senhor. Vamos nos alegrar com isso, pois nele somos vitoriosos, nele somos livres, nele Satanás é impotente em relação a nós. Vamos ser gratos por isso. Nele somos completos. Uau! Olha só, queridos. Veja só que agora Ellen White, eu vou ler alguns textos aqui da irmã White para a gente fechar. Olha o que Ellen White diz no livro No Deserto da Tentação. Ela diz: depois de haver Satanás terminado suas tentações, ele deixou Jesus por um pouco de tempo. O inimigo foi derrotado, mas o conflito fora longo e excessiva a prova, e Cristo estava exausto e fraco. Caiu ao chão como se fosse morrer. Anjos dos céus que se haviam curvado diante dele nas cortes reais e que com intenso e doloroso interesse presenciaram o terrível confronto e como ele enfrentou a Satanás, agora vieram para servi-lo. Prepararam-lhe alimento e o fortaleceram, pois ele jazia como morto. Queridos, foi um preço altíssimo para Jesus vencer as minhas tentações. Observe que chegou um momento, queridos, que ele realmente venceu. Minhas fraquezas estavam em Jesus, as suas fraquezas estavam nele, mas foi tão difícil para Jesus que quando no deserto ele venceu aquilo ali, o meu apetite maligno, o seu apetite maligno, quando Jesus venceu, foi tão forte para ele que ele caiu no chão como se fosse morrer. Percebe? Então, os anjos tiveram que ser enviados para trazer comida para Jesus, para fortalecer Jesus, porque Jesus não estava aguentando fisicamente. Olha isso, queridos, a majestade do céu se fez homem para me redimir, se colocou no meu lugar e quando ele venceu Satanás, foi tão terrível a prova que ele desfaleceu e tiveram que os anjos descer para ajudar ele. E Ellen White vai continuar dizendo, Satanás estava vencido ali, mas para Jesus foi um preço muito alto. E olha só, ela continua dizendo, os anjos estavam cheios de espanto e admiração ao acompanhar os inexprimíveis sofrimentos do Redentor do mundo, a fim de obter a redenção do homem. Aquele que era igual a Deus nas cortes reais estava diante deles enfraquecido pelo jejum de aproximadamente 6 semanas. Solitário, foi perseguido pelo chefe rebelde que havia sido expulso do céu. Suportou a mais severa prova a que alguém já foi submetido. A luta contra o poder das trevas foi longa, e a natureza humana de Cristo a experimentou intensamente em sua condição de fraqueza e sofrimento. Os anjos trouxeram-lhe mensagens de amor e conforto provenientes do Pai, bem como a certeza de que todo o céu triunfou na vitória completa que ele ganhou em favor do homem. Deus seja louvado, queridos. Deus seja louvado. A vitória foi completa. A vitória ainda é completa. E nós podemos hoje receber essa vitória. Nós não precisamos esperar vários dias. Não precisamos depender do nosso esforço, porque Cristo já se esforçou completamente por nós. Então, quando nós recebemos isso, nós começamos a entender que o esforço direcionado da vida cristã não é para viver as coisas para vencer Satanás por nós mesmos, mas é diariamente canalizar esse esforço para Cristo, canalizar esse esforço para comer o pão da vida, para beber o sangue do Filho de Deus,
para diariamente manter essa comunhão, essa intensidade com o Senhor, de forma que aquilo que ele viveu há 2.000 anos atrás, e ele ainda vive até hoje, ele consiga agora trazer para nós essa realidade. Que ele consiga agora desdobrar a sua vida dentro de nós. Porque esse é o mistério do evangelho. A culminação da mensagem do terceiro anjo é o quê? Cristo no homem. Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, aquilo que ele é em vida, ele agora se torna a nossa vida. Por isso que 1 Coríntios 1,30 fala: Cristo foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Jesus é tudo para nós. Ele é nossa justiça, ou seja, ele é nossa obediência. Eu não tenho que produzir uma obediência semelhante de Cristo. Muitas pessoas, muitas vezes, quando vê a natureza de Cristo, pensam assim: assim como ele venceu, eu tenho que vencer. Só que ela pensa que eu tenho que ser como ele. Ou seja, Cristo venceu e agora eu tenho que tentar vencer agora por minha vez. Não, já que ele mostrou que é possível, agora eu vou vencer também para provar que é possível. Não. Cristo venceu e essa vitória já é minha. Então ele agora vai trazer essa vitória para mim, através da minha comunhão com Jesus. Isso no livro Vitória em Cristo ele fala isso. Prescott ele pensava exatamente isso. Ele pensava, bom, já que Cristo venceu, agora é minha vez de vencer. E ele disse, mas eu sempre encontrei falhas. Eu sempre estava ali triste, por quê? Porque eu nunca conseguia vencer como ele. Até que ele entendeu que, na verdade, ele precisava receber Jesus, porque Jesus é quem vence. A obediência é de um. Observe que a Bíblia fala que nós seremos salvos, né? Pela obediência de um, e não pela obediência de cada um. É pela obediência de um. Ou seja, Jesus é obediente. E quando você recebe Jesus diariamente por meio da palavra, por meio da oração, pela petição do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, a obediência que ele tem, ele continua tendo, só que agora dentro de você. Por isso que Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo vive e Cristo obedece dentro de você. Qual vai ser a sua parte? Sua parte é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, eu preciso ler. Quantos de nós já lemos os 9 testemunhos para a igreja? Percebe? Os testemunhos são para a igreja. Se você faz parte da igreja, você precisa ler os testemunhos. Percebe? Então, essa é a sua parte. Você precisa conhecer tudo que está revelado. Porque primeiro você conhece, e então você pede a Jesus: Senhor, faz isso em mim. Eu não conhecia essa luz. Porque a nossa geração, queridos, foi dada toda a luz, e ele mais te fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então você não tem como viver algo que você não conhece. Então, para que você tenha a plenitude de Cristo, primeiro você precisa conhecer, primeiro você precisa ler. Então, precisamos ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, para que toda luz você agora tenha essa luz e diga: Senhor, é isso que eu preciso viver, mas eu não consigo viver por mim mesmo. E a obediência que o Senhor precisa, que a lei requer, não é a minha, é a sua. Então, Senhor, eu vou te buscar cada dia mais para que o Senhor desdobre a sua obediência em mim. Eu já conheço a luz que o Senhor deu, tenho lido os testemunhos para a igreja, tenho lido a Espírito de Profecia, mas eu não tenho como viver tudo isso. Viva em mim, Senhor. E aí sim, Jesus Cristo vai obedecer em você a luz que ele deu. Percebe, queridos? Porque toda a tentação e todo o erro já foi vencido por nós, por Cristo Jesus. E agora ele quer desdobrar a vida dele dentro de nós. E é isso que vai constituir, né? Quando a Bíblia fala de 144 mil, eles seguem o cordeiro por onde quer que vá. Por quê? Porque o cordeiro habita neles. Percebe? Então, a vida de Jesus é expressa neles. Então, eles seguem para onde quer que vá, porque o Espírito Santo eles têm na plenitude. E assim vai ser em nossa vida também. E o último texto que eu quero ler com vocês está em Ezequiel, capítulo 1. E aí a gente então vai finalizar. Ezequiel capítulo 1. Esse que é o último, mas depois ele vem outro. Vamos ver aqui, Ezequiel 1. Deixa eu ver aqui o versículo. Deixa eu ver aqui. Verso. Deixa eu ver aqui. Verso 20. Ezequiel 1, verso 20. A Bíblia mostra, né, várias rodas, vários anjos ali, né, fazendo as coisas. E no final, no verso 20, fala assim, ó: para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, no céu, aqui a Bíblia apresenta que lá no céu, os anjos, né, e as rodas, que eram várias coisas ali, havia uma perfeita harmonia. Por quê? Porque o Espírito do ser vivente estava nelas. E assim também, queridos, na nossa vida, se o Espírito Santo estiver em nós, cada um de nós, assim como as rodas do céu são bem complexas, mas Deus faz tudo ali, assim também vai ser em nossa vida. Por mais complexa que seja a vida muitas vezes, né, por mais difícil que seja,
mas o Espírito do ser vivente vai nos levar para onde Cristo quer ir. E isso começa aqui na terra. Então nós podemos seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, aqui nessa terra. Que assim seja na minha vida e que assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então para a gente poder finalizar, queridos? Vamos orar juntos. Ivan, só um momentinho, por Ah, gentileza. diga. Pode falar. Você faz a oração e a irmã Giovana faz uma oração cantada, tá bom? Tá bom, tá Podemos certo. orar. Pode orar. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor por esse Deus maravilhoso, por esse Cristo maravilhoso que o Senhor é para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou nossas tentações e venceu. Pedimos ao Senhor, Pai, que pelo poder de nosso Senhor Jesus, o Senhor remova, Senhor, nossa natureza carnal, no sentido de que ela não tenha mais poder sobre nós. Que a natureza divina suplante essa natureza pecaminosa, Senhor. Nós sabemos que a nossa natureza só será mudada quando Jesus voltar. Mas nós sabemos que o caráter, Senhor, precisa ser transformado antes do fechamento da porta da graça. Então, Senhor, nós cremos que Jesus já venceu as nossas tentações. Nos ajude a diariamente receber de Cristo esse poder, que é a própria presença dele em nós, para que a vida dele seja desdobrada, para que o nosso falar não seja mais nosso, seja o de Cristo, Senhor. Para que o nosso pensar não seja nosso, mas seja de Cristo. E que toda a nossa vida não seja mais nossa, mas que a obediência de Cristo seja vista em nós. Pedimos essas bênçãos e agradecemos por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado, engrandecido seja Deus, porque Ele nos visitou hoje. Ele falou aos nossos corações. Que Deus te bendiga sempre, meu querido irmão Ivan. Obrigada por se permitir ser usado por Ele para nos trazer essa tão bela mensagem. Que nós Amém. possamos estar sempre buscando ser mais igual a esse Jesus que nós aprendemos hoje. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao nosso Pai, nosso Criador. Em suas mãos se encaixava a ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir o seu chamado. Fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Jesus veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento,
dilaceraram o seu coração. Cravo nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir o seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Ivan. Posso confessar que é a primeira vez que eu estou ouvindo o irmão passar mensagem. Estou muito grata a Deus e eu acredito que todos aqui também estão. Eu gostaria só de ler um breve texto e se alguém tiver alguma mãozinha, gostaria, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Ivan ou algum comentário. Caso contrário, amanhã o Ivan estará mais uma vez conosco aqui e poderemos demorar um pouquinho mais, né? Porque hoje nós temos o culto, a escola sabatina, a preparação, né, para esses momentos. Vou ler o texto. Nos diz assim: também está no deserto da tentação. Diz assim: devemos enfrentar as tentações e transpor obstáculos através de labutas e sofrimentos, e em nome de Jesus vencer como ele venceu. A grande tentação de Jesus no deserto, quanto ao apetite, visava deixar ao homem um exemplo de desprendimento. Este prolongado jejum tinha em vista convencer os homens quanto à pecaminosidade das coisas às quais o professo cristão cede. A vitória que Cristo ganhou no deserto visava mostrar ao homem a pecaminosidade das coisas em que eles têm tido tanto prazer. A salvação do homem estava na balança para ser decidida pela tentação de Cristo no deserto. Se Cristo saísse vitorioso sobre o apetite, então haveria a possibilidade do homem de vencer. Se Satanás ganhasse a vitória através de sua sutileza, o homem estaria escravizado ao poder do apetite, numa cadeia de condescendência sobre a qual não teria poder moral para quebrá-la. Vou repetir: se Cristo saísse vitorioso sobre o apetite, então haveria a possibilidade do homem de vencer. Unicamente a natureza humana de Cristo nunca poderia ter suportado este teste.
mas seu poder divino, combinado com a natureza humana, ganhou a vitória infinita em favor do homem. Nosso representante nesta vitória levantou a humanidade na escala de valor moral diante de Deus. Assim como o próprio Jesus, se tivesse só a natureza humana, não venceria, foram as duas naturezas combinadas, nós também da mesma forma. Jesus levantou a nossa natureza moral, nos ligou ao céu. Nós não, só não seremos salvos se nós não segurarmos a mão de Jesus, né? Nós não nos apossarmos desse poder que ele nos concede. Temos a mão do Fábio e temos a mão da Heloísa. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas quem foi que levantou? Pode falar, Fábio. Depois a irmã Heloísa fala, e aí, Heloísa, você já finaliza com a oração, tá bom? Bom dia a todos. Estava refletindo nessa mensagem, né, e me lembrei de um texto bíblico que eu acredito que ele encaixa muito bem nessa mensagem de hoje, uma mensagem muito profunda, né? E o texto é Cristo em nós, né? Paulo fala assim, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Esse texto aqui, ele mostra assim, ó, que toda a vitória na vida cristã, toda a vida cristã em si, ela está baseada em Cristo, né, vivendo em nós. Vamos dizer assim, é o cerne, né, da vida espiritual. Por quê? Porque Paulo, ao dizer assim que Cristo está em nós, ele não está apenas dizendo que Cristo está conosco. Jesus prometeu, né, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas estar conosco não é estar ao nosso lado. Estar conosco é estar em nós. Isso aí é muito mais profundo, né? Isso muda tudo, na verdade. Quando Cristo habita no coração do crente, então, a nossa vida, ela se torna a sua vida, na verdade, né? A sua vida se torna a nossa vida, a sua força se torna a nossa força, e o seu caráter, ele começa, né, a transformar o nosso caráter, se torna a nossa transformação também. E o seu poder é a base da nossa vitória, né? Foi isso que foi colocado aqui, né? Então, a esperança do cristão, ela, ela não se baseia, assim, vamos dizer, no próprio desempenho, no nosso desempenho, né? Mas, na verdade, a força do cristão e a esperança do cristão, ela está em quem está vivendo dentro de nós, dentro do cristão. Pois Paulo disse, né, ali em Gálatas 2:20, versículo conhecido, né, que ele já não estava mais vivendo, mas Cristo estava vivendo nele, né? Então, quando Cristo sim, ele reina no coração, quando nós permitimos que ele faça morada em nós, o que que acontece? Ele produz tanto querer como realizar, né? Filipenses 2:13 ali nos fala, né, que Deus é que efetua em nós, tanto querer como efetuar ou realizar. Então, nós não vencemos as nossas lutas espirituais por, vamos dizer assim, por disciplina própria apenas, né? Na verdade, é Cristo que opera em nós aquilo que, como disse muito bem o Ivan, né, nós jamais conseguiríamos sozinhos. Nós não temos condições de obedecer à lei de Deus sozinhos. Somente, né, quando permitimos que Cristo habite em nós, é que ele nos fortalece nesse combate espiritual. Paulo diz, né, tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo diz isso, ele está se referindo a Jesus, né? Tudo posso em Jesus que me fortalece. Irmãos, essa mensagem ela é tão profunda, a gente entender que, né, que todas as nossas batalhas elas são ganhas, elas já estão ganhas quando nós permitirmos que Jesus habite em nós. Quando Cristo ele está em nós, ele transforma tudo. Ele transforma derrotas em vitórias, ele transforma, é, vamos dizer assim, desânimo em esperança. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos o quê? Nós vemos as nossas debilidades,
nós vemos a nossa incapacidade, mas quando nós permitimos e entendemos que Jesus precisa habitar em nós e estar a cada momento, né, fazendo esse convite para que ele habite em nós, a vitória é certa. Então, eu pude ver, assim, sabe, fazer aqui um pequeno resumo de tudo que eu entendi da mensagem de hoje, para que a gente possa entender realmente, né, que Cristo habitando em nós faz a diferença. Cristo habitando em nós, ele vai nos dar a vitória que nós não conseguimos sozinhos. Embora que a gente queira, como diz o apóstolo Paulo lá em capítulo 7 de Romanos, né, querer fazer o bem, mas não consigo. Então, nós estamos com essa dificuldade, né, na natureza humana de poder realizar aquilo que sabemos estar correto. Nós temos essa dificuldade. Mas o segredo está, então, permitir que Cristo habite em nós. Aí nós não precisamos estar desesperados com a nossa situação, com a nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque ela está sujeita a Cristo, e Cristo, ele tem poder para erguer essa natureza caída e colocá-la no nível que ele deseja, que é um nível de obediência, um nível de comunhão plena, um nível que nos traz esperança, né, para a vida eterna. Então, fica essa consideração, porque eu achei muito importante essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe, irmão Ivan, por trazer essa mensagem para cada um de nós, e que cada um de nós possamos permanecer firme nesse caminho, né, permitindo que Cristo habite em nós, e todas as dificuldades, elas desaparecerão. Um abraço a todos e feliz sábado. Amém. Pode falar, Heloísa. Bom dia a todos, bom dia, Ivan. Que prazer, né, ter você aqui na sala conosco. E, Ivan, eu fiquei aqui pensando, né, quando você disse que essa mensagem, quando ela foi pregada ali, né, em 1888, né, que Jesus poderia ter voltado se as pessoas tivessem entendido essa mensagem. E essa mensagem, né, ela é libertadora, porque, como você disse, né, a quando a gente olha para a nossa caminhada, né, para a nossa jornada, a gente pensa que eu tenho que viver uma reforma da saúde, do vestuário e tantas outras, né, que sou eu que tenho que fazer isso. Mas você disse que a cada manhã nós temos que buscar a Cristo para que isso aconteça, então, na minha vida. Eu não faço nada sozinho, eu preciso de Cristo. É Cristo em mim. Aqui na sala, sabe, Ivan, nós temos muitas pessoas, né, que ouvem essa mensagem gravada. E talvez muitos vão estar ouvindo essa mensagem pela primeira vez. E você disse aqui que nós deveremos estar escondido em Cristo. Então, se essa mensagem é tão libertadora, né, ela transforma a nossa vida e a nossa forma de ver a nossa jornada de volta para casa. Como é que eu vou voltar para casa? Eu volto sozinho? Como é que eu tenho que fazer isso? Então, quando você diz que nós temos que estar escondido em Cristo, o que que isso significa na prática, no dia a dia de cada pessoa que vai estar ouvindo, né, essa live depois? Olha, minha irmã, essa pergunta é muito interessante, né? E ela principalmente, né? Ela é uma das perguntas mais práticas nesse sentido, né? Porque veja só, quando nós falamos estar escondido em Cristo, amanhã a gente vai falar sobre isso, né? A nossa vida em Cristo, né? Hoje a gente falou Cristo nossa vida, e amanhã nós vamos falar sobre nossa vida escondida nossa vida em Cristo, que é exatamente isso aí que a irmã falou. Porque Colossenses 3:3, a Bíblia fala que nós já estamos mortos. Ele fala assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, ou seja, o que é isso de fato? Primeiro entra a questão do crer na palavra. Então, por isso que uma das primeiras coisas quando a pessoa vai conhecer a mensagem de 1888, ela entendeu o que é a verdadeira fé. Que fé é crer que a palavra de Deus cria o que ela diz. Então, quando a Bíblia Amém. fala assim, ó, você já está morto e a sua vida está escondida com Cristo em Deus, você precisa crer nisso. Porque essa é a sua nova identidade. Então, quando alguém crê em Cristo, essa vida antiga,
é considerada morta. Quando ela entende que isso é verdade e a palavra opera isso nela, então a primeira coisa prática é quando ela crê na palavra, a palavra em si já garante o fato de que agora essa vida verdadeira passa a ser a própria vida de Cristo nele. Porque olha só, você está morto, então aquela vida que você tinha antes acabou. Você precisa crer nisso. E essa nova vida está escondida com Cristo em Deus, ou seja, essa nova vida está escondida com Cristo. Então, se está escondida com Cristo, significa que está em Cristo essa vida, porque é a vida do próprio Cristo. Entendeu? Então, isso significa que a nova vida que Deus vê em nós é a vida de Cristo. Então não é o meu desempenho mais, não é minha força de vontade, não é minhas obras que me definem. É a vida de Cristo, a justiça de Cristo que é atribuída a mim. Então, ou seja, isso no dia a dia prático, primeiro começa com eu começar a olhar para a palavra de Deus, acreditando e me submetendo de fato. É o que a gente vai ver amanhã. Porque não é só eu dizer assim, eu olho para a palavra, o grande problema é que a gente não consegue viver na prática os princípios do cristianismo é porque a gente olha para a Bíblia como um livro de histórias. E a mensagem 88, ela vem trazer que a Bíblia é a palavra do Deus vivo criativa. E isso muda tudo. Porque, por exemplo, você vai para a igreja, né? Muitas vezes aí, digamos que tem aquele momento da criança. E aí, o que normalmente é ensinado para as crianças é o que os adultos também entendem no geral, que é o quê? A gente vai pegar a história, não que seja errado, claro, né? Mas estou dizendo que nós temos que olhar além. Por exemplo, a gente pega a história de Davi e Golias, e aí olha para aquela história, né? Davi derrubou o gigante, e Deus é poderoso em nossa vida, a gente pode derrubar os gigantes e tal, 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 tal. Então a gente pega a história de Elias, Eliseu, e tira lições. E aí muitas vezes a gente perde o poder do que está escrito, porque a gente olha para a Bíblia como sendo um livro de histórias. Nossa, olha só a história de Davi, tá vendo o que Deus pode fazer por nós? Olha o que Deus pode fazer, tal, 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 tal. Quando na verdade aquelas histórias estão escritas para que eu olhe para aquelas coisas que estão escritas ali e eu creia que aquilo que está escrito vai se cumprir na minha vida, que aquela palavra é criativa. Então, esse é o primeiro ponto da gente começar a olhar para a Bíblia como sendo um livro que cria o que fala. Então, se eu começo a olhar assim, primeiro, a primeira parte é essa daí. Como é que muda no sentido prático quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus falando para o leproso, quero, fica limpo, e eu tomo posse daquela palavra. Então, ao longo do dia, eu estou pensando naquela palavra, entendendo que aquilo ali foi criado em mim. Entendeu? Porque a Bíblia fala assim, ó, assim como o homem pensa em seu pensamento, assim é. Ou seja, quando você entra no seu pensamento que aquilo é verdade, aquilo passa a ser verdade na sua vida. Então, se eu olho para os versos e creio que aquilo é verdade, aquilo passa a ser verdade em mim. Mas amanhã a gente vai detalhar isso mais, para a gente poder entender mais no nível prático isso, do que é a vida em Deus. Então, isso significa, Ivan, que se eu sou impaciente, quando Cristo esconde em mim, quando as pessoas então olharem para mim, não vão ver mais aquela pessoa impaciente, porque a pessoa impaciente morreu e vai nascer uma pessoa serena, calma, tranquila. É isso que acontece então na nossa vida. Isso, na prática é isso. Então, se Tá? essas coisas não são vistas em nós, a raiz é a incredulidade. Porque a vitória sobre a impaciência já está prometida na palavra. Agora a gente tem que tomar posse da palavra e crer que Cristo já venceu essas coisas por nós e vence em nós. Então, quando a gente pega as promessas e aplica para nós como sendo verdade, a fé cria isso. Aí Jesus fala, vai em paz, tua fé te salvou. Entendeu? E, Ivan, e o que acontece, né, com aquelas pessoas que se sentem culpadas? Né? Porque tem pessoas que elas ficam pedindo perdão pelo mesmo pecado centenas de vezes. Então, quando ela conhece essa mensagem da justiça de Cristo, o que acontece com a culpa que ela carrega? A culpa desaparece. Por quê? Observe que a mesma raiz é a incredulidade. Porque Deus fala assim, ó, desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Então, Deus está dizendo que ele desfaz. Então, se eu creio que Deus é verdadeiro e ele não mente, quando eu confesso o meu pecado, ele disse, ó, aquele que confessar, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como ele já disse que isso é verdade, e a palavra é criativa, haja luz, houve luz. Então, o mesmo Deus que disse haja luz, disse que se você confessar seus pecados, eu lhe perdoo. Então, eu devo crer que essa palavra cria aquilo que ela diz. Então, se ele já disse isso e eu já fiz a parte que ele manda fazer, que é confessar, eu estou perdoado. Então, eu não vou ficar, ai, nossa, mas eu confessei, mas será que eu estou perdoado? Isso é incredulidade. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. Mas quando a alma crê na palavra de fato, como a palavra disse,
o senso da culpa vai embora, porque você já deixou o fardo sobre a cruz. E você creu que Deus é verdadeiro. E ele disse: se você falar, se você confessar, eu lhe perdoo. Entende? Então, tudo vai do quanto nós verdadeiramente temos Deus como verdadeiro. Porque se para nós Deus é verdadeiro e ele falou aquilo, e eu creio que aquilo não é uma lição para mim somente, aquilo é a palavra direta do Deus vivo para mim, tudo muda. Entende? Então, o fardo da culpa sai, a ansiedade muitas vezes vai embora, porque ele disse, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você pode lançar a ansiedade, porque ele vai cuidar. Ele vai tomar posse daquilo, ele é tocado, ele é movido por aquilo. Então você, quando você acredita nisso, Ellen White fala que Daniel, por que ele conseguiu ficar tranquilo na cova dos leões? Porque ela fala que quando ele orava 3 vezes ao dia, ele vivia como quem acreditava que o pai ouvia e se importava com as coisas que ele falava na oração. E que cumpriria as suas promessas na vida dele. Por isso que ele ficava tranquilo. Você disse aqui, Ivan, que quando nós aceitamos essa mensagem, né, muda a nossa identidade. E se mudou a minha identidade, nós somos pecadores tentando ser santos ou passamos a ser santos sendo aperfeiçoados? Nós poderíamos dizer que... Heloísa, aquela sabatina, ó, Ivan, hoje. nós poderíamos falar assim, ó. Eu gosto de uma frase que eu até vi uma vez que falava assim, ó. Pecadores que não pecam. Como assim? Se você for ler o livro de Estudo sobre Fé, no capítulo, acho que é o capítulo 12 ou é o 19, não lembro, não recordo agora direito. Mas ele fala o seguinte: a natureza continua sendo pecaminosa. A natureza pecaminosa vai continuar até a volta de Jesus. Então, nós vamos continuar sendo tentados. Quando a Bíblia fala que nós somos feitos uma nova criatura, a natureza humana não muda. Ou seja, nós continuamos tendo essa mesma natureza. Porque não é a natureza que muda, é a mente que muda. Então a gente recebe uma nova mente na velha carne. Ou seja, a carne continua sendo a mesma, a carne humana. Então, tentações vão continuar existindo, né? Muitas vezes as fraquezas continuam existindo. O que muda? A mente mudou. Você recebeu uma nova natureza, a natureza divina. E essa natureza divina vai suplantar a natureza terrena. Entende? Então, por isso que a Bíblia fala assim, ó, façais morrer a vossa natureza carnal. Por quê? Porque ela ainda existe. Então, diariamente você tem que lutar contra ela com as armas de Deus. Então, você continua sendo um pecador, em que sentido? Você continua tendo essa carne do pecado, mas você não transgride mais a lei quando você está totalmente imerso em Cristo. Por quê? Porque a vida de Cristo agora está em você. Então, nesse sentido, a maior revelação do que é isso na prática está em Daniel capítulo 9. Você vê que Daniel não vivia em transgressão. Ele não vivia transgredindo a lei de Deus. Mas por entender que ele, sem Cristo, não podia fazer nada, você vê que ele fala assim, Senhor, perdoa porque nós pecamos, nós transgredimos. Na prática, ele não estava fazendo aquilo que o povo de Israel estava fazendo. Mas por entender a condição dele enquanto pecador, fraco, miserável e dependente da graça de Cristo, embora ele estivesse tendo vitórias na vida dele espiritual, ele mesmo falou diante do rei, olha, Senhor, o meu Deus encontrou em mim inocência. Ele tinha uma inocência consciente, mas ele também tinha consciência de que a inocência não era dele, a obediência não era dele, entende? Então ele, enquanto Daniel, era um pecador desgraçado, entendeu? Que se Cristo soltasse um pouquinho, ele ia sair pecando o tempo todo, mas ele entendia que a graça de Cristo na vida dele e Cristo nele trazia a inocência, trazia a justiça. Ele tinha essa consciência, entendeu? Então, quem está em Cristo tem consciência que em si mesmo é um pecador miserável, entendeu? Que se soltar de Cristo já era. Mas enquanto está submetido a Cristo, ele entende também que a justiça é dele e que Cristo está nele, entendeu? Então, há pureza nessa pessoa. Mas ela sabe que nela mesma, por ela mesma, ela não tem isso. A justiça não é dela, a obediência não é dela, a santificação não é dela, entendeu? Então ela continua sendo pecador nela mesma, mas ela não fica mais transgredindo a lei de Deus, porque agora Cristo habita nela.